Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso amigo intérprete é o Val e a gente está aqui hoje para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. Nós estamos estudando em todas as aulas que a gente tem visto os assuntos de botânica e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos aprender sobre as folhas. Antes de qualquer coisa, vamos seguir aqui na tela com os nossos avisos, os nossos lembretes. Aquilo que você não pode esquecer, por isso tem que keep in mind. Utilizar os recursos disponíveis para compreender os conteúdos das aulas. Você tem muito recurso na sua mão. Você tem livro em PDF, livro impresso, aula no YouTube, slide, você tem a ajuda do professor no mural do Classroom, você tem como conversar com seus amigos pelo WhatsApp ou por outros meios. Então, utilize esses meios em prol do seu conhecimento. Ajude aos seus amigos e a você mesmo. Você pode contribuir com o conhecimento de todo mundo da sua sala e aí você vai aprender ainda mais. Responder corretamente à atividade de presença que tem no Google Classroom. Quando você entrar na aula, o primeiro link vai ser uma atividade que já vai dar a sua frequência. Então, no final da aula, quando o conteúdo estiver na ponta da língua, você entra lá e responde. Mas se você não tem acesso aos aplicativos, não fique triste. Você pode ir até a escola e buscar os materiais. Os professores estão preparando atividades exclusivamente para você. Você vai lá, leva para casa, responde todas as perguntas, todas. Mesmo que você não saiba, pense mais um pouquinho e responda a caneta para depois devolver. Quando você devolver, você vai estar com a sua frequência e a sua nota garantidas, ok? Não se esqueça de se dedicar e dar o seu melhor em tudo que você for fazer. E também não se esqueça de sorrir, porque se você sorrir, tudo vai ficar mais fácil. Seja sempre feliz e as coisas não vão se enroscar no seu caminho. Bora lá? Os nossos objetivos hoje são reconhecer as partes de uma folha. Sim, folhas têm partes específicas com funções diferentes. Entender quais são os processos vitais realizados pelas folhas. Elas são extremamente importantes para os vegetais, então a gente vai entender o que elas fazem de tão bom para eles. Conhecer as modificações que as folhas podem desenvolver. Vocês vão ver que tem muita coisa legal aqui hoje. E estar com o caderno para anotar todos os pontos que forem importantes e realizar as atividades. Temos muitas atividades para fazer. Então, pega seu caderno, pega seu material, canetinha, lápis, borracha e vamos começar essa aula. Antes de começar, não se esqueça, seja feliz, be happy. A folha, ela é o principal órgão responsável pela produção de alimento da planta. Ela ajuda a realizar um processo que a gente já conhece, chamado de fotossíntese. E hoje a gente vai aprender como que funciona esse processo da fotossíntese, o que acontece para que a planta gere o seu próprio alimento. A folha, ela está ali envolvida tanto no processo de fotossíntese, quanto no processo de respiração e de transpiração da planta. Sim, as plantas são organismos que respiram. Elas não respiram com o nariz, como nós, seres humanos, mas elas têm uma estrutura que é o narizinho dela, que está na folha. E a gente vai ver isso já já. E a transpiração é o processo que ela elimina a água. Assim como a gente, quando sai correndo por aí, ou quando está muito calor, a gente também elimina água. Então a planta faz isso e nós vamos aprender. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de água, de gás carbônico e de energia luminosa. Essa energia luminosa vem da onde? Vem do sol. A água, ela vai ser absorvida lá na raiz. Lembra que nós aprendemos que tem o xilema, que vai ser aquele vaso condutor que vai puxar a água e sais minerais? Então ele vai ser o responsável por trazer essa água para que lá na folha aconteça a realização da fotossíntese. O gás carbônico que a planta vai usar, ele está presente no ar, então ela vai absorver e vai misturar com essa água para poder produzir o alimento dela. Aqui na folha, se você observar bem na imagem, tem como se fosse um olhinho. Esse cara se chama estômato. O estômato é o nariz da folha que faz tanto a transpiração e também ajuda a realizar a fotossíntese. Então ele é muito importante nas plantas e ele está na folha. A
fotossíntese vai acontecer dentro do cloroplasto. Vocês lembram quando a gente falou de tecidos e as partes da planta? Que eu falei para vocês que tem uma estrutura, que é o plasto, que se chama cloroplasto porque ele tem uma substância verde dentro dele. E essa substância verde se chama clorofila. Ela é a parte da célula responsável por captar a energia do sol. Então ela é como se fosse um imã de raios solares. Ela capta tudo isso e aí ela permite que a água e o gás carbônico sejam misturados. Quando isso acontece, a planta vai produzir açúcar e vai liberar gás oxigênio, mas depois ela usa um pouco desse oxigênio. Então é por isso que lá quando eu comecei a falar de plantas para vocês, e falei de algas também, eu comentei que as algas elas são o pulmão do mundo, porque elas produzem oxigênio assim como as plantas e não consomem tudo. Já as plantas, elas produzem oxigênio e consomem em grande quantidade. E aí, esse açúcar que a planta produz, a gente vai chamar de seiva orgânica, que é espalhado pelo resto da planta através do floema, que é aquele vaso condutor que eu contei para você que a planta tem. Interessante, né? A folhinha, então, ela tem lá a epiderme dela, depois a gente vai ver bem certinho as partes da folha. E lá na epiderme, se a gente cortar e ampliar, a gente vai conseguir ver essa estrutura aqui, que é o cloroplasto, aquele ímã que capta raios solares e ajuda a transformar água e gás carbônico em oxigênio e açúcar. E agora vamos fazer um quiz aqui para poder fixar tudo isso que eu falei para vocês. A propriedade de captar vida na luz das plantas se deve à capacidade de utilizar energia luminosa para a síntese de alimento. A organela 1, onde ocorre esse processo 2, contém um pigmento 3, capaz de captar a energia luminosa e transformá-la em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem-se respectivamente ao quê? Ou seja, nessa ordem 1, 2 e 3, qual das alternativas que tem a palavra que se encaixa aqui na descrição do texto? Leia com calma, responda no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos e estava muito simples essa tarefa. A resposta certa era a letra D. O cloroplasto é a organela que faz o processo de fotossíntese e ele tem um pigmento verde que é a clorofila. Easy busy. Agora vamos falar sobre a respiração das plantas. O açúcar que é produzido pela fotossíntese é aproveitado como fonte de energia, é o alimento da planta, para o processo de respiração celular. Eu falei para vocês, na aula que a gente aprendeu sobre as características das plantas, que elas têm organelas parecidas com as dos animais. A mitocôndria é uma delas e ela realiza o processo de respiração celular. Para ela fazer isso, ela precisa que o cloroplasto realize a fotossíntese para liberar açúcar para ela. Então tá todo mundo interligado trabalhando junto, como numa fábrica. Na respiração, a planta vai consumir o açúcar e vai consumir também o gás oxigênio. E ela vai liberar energia e produzir água e gás carbônico. Então, além dela consumir gás carbônico, ela também libera. E além dela consumir oxigênio, ela também libera um pouquinho. Esses dois gases estão intrinsecamente ligados nesse processo. Eles vão estar tanto na absorção quanto na liberação que a planta faz. Só que vai ser quantidade diferente dos dois em cada parte do processo. A energia que é usada na realização das funções da planta, incluindo o crescimento e a reprodução dela, e a água e o gás carbônico são todos liberados pelos estômatos e aí depois eles vão voltando para o ambiente. Esse processo ele é constante e sempre vai acontecer na dependência de luz. Ele vai acontecer em todas as células vivas da planta. Então, se tiver uma folha que estiver seca na planta, ela não vai estar respirando. E se tiver de noite, a planta também não vai estar respirando, porque ela precisa de luz. Diferente da fotossíntese, que ela consegue liberar uma fase clara, quando tem luz, e uma fase escura, quando não tem luz. A transpiração consiste na eliminação de água através de vapor nos estômatos. Aquelas aberturas que eu mostrei para você na folha são responsáveis pela transpiração. E aí quando você vê aquelas gotinhas em cima da folha, é a água que ela está eliminando em forma de vapor. Isso faz com que as raízes absorvam cada vez mais água, que daí ela absorveu e a folha liberou. E aí o líquido presente no xilema, ele vai continuar subindo, porque se não tiver essa liberação, vai chegar uma hora que a planta vai ficar super inchada, como se fosse uma esponja encharcada. Então ela precisa fazer isso para poder trocar a água que está ali dentro. E aí ela vai manter o fluxo de seiva mineral, que é aquela absorvida pela raiz, dentro dos tecidos. Então, o estômato é esse buraquinho aqui, ó, que eu mostrei para você. Quando o gás carbônico entra, o estômato abre. E aí depois, quando ele vai liberar água e gás carbônico, ele acaba fechando. Vamos a mais uma atividade, galera. Muitas pessoas acreditam que não podemos dormir em quartos com plantas, pois elas liberariam um gás à noite que nos faria mal. Considerando os processos de fotossíntese e a respiração celular na planta, responda. Letra A. Qual desses dois processos ocorre na situação descrita? Letra B. Que gás é produzido nesse processo? E letra C. Esse gás pode ser prejudicial para uma pessoa que dorme em ambiente fechado? Você vai responder essas 3 perguntas e daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Voltamos, galera! E esse exercício estava um pouquinho trabalhoso, mas eu tenho certeza que você conseguiu. Vamos lá corrigir e ver o que a gente tem que fazer aqui agora. Na letra A, perguntava qual dos dois processos que ocorre na situação descrita. A gente tem a fotossíntese e a respiração. Nesse caso, ocorre a respiração celular, pois é um processo que independe da presença de luz e acontece o tempo todo. Qual que é o gás que é produzido na respiração celular? É o gás carbônico. E esse gás pode ser prejudicial para uma pessoa que dorme num ambiente fechado? Não, porque a quantidade de gás carbônico que a planta vai liberar é uma quantidade pequena, então não vai interferir tanto assim. Ele vai ser como se fosse a mesma quantidade que outra pessoa liberasse enquanto estivesse dormindo. Então você pode ter uma plantinha no seu quarto que vai enfeitar e vai ficar bem bonito. Agora a gente vai conhecer as partes das folhas. A maioria das folhas vão apresentar uma cor verde, por conta da clorofila que elas apresentam. Mas você pode encontrar flores com outras cores, violeta, azul, vermelho, amarelo, laranja, porque elas vão ter outros pigmentos que vão dar a cor para elas. A gente aprendeu isso lá na aula que eu falei de características das plantas, você lembra? Então se você não lembra, volta lá e assiste. As plantas, conforme vão ficando mais velhas, elas vão ficando com as folhas secas. E isso vai acontecendo e elas vai mudando de cor, porque ela vai perdendo quantidades de clorofila que ela tem. A maioria das plantas vai ter um limbo, um pecíolo e algumas delas vão ter bainhas. E a gente vai ver que partes são essas. O limbo é a parte verde da folha. Então eu trouxe aqui duas folhas para mostrar para vocês. Nessa parte que é o limbo é onde a gente encontra o estômato, que é aquela abertura responsável por absorver o gás carbônico, liberar água, participar tanto da respiração quanto da transpiração da folha. Se vocês olharem aqui, a gente tem essas partes assim, que são as nervuras da folha. Nas nervuras a gente vai encontrar os vasos condutores de seiva e eles vão ajudar a manter essa transformação e essa passagem de seiva orgânica e seiva mineral que a folha realiza. Então ela vai absorver lá pelo xilema, vai chegar até aqui, na folha vai ter o cloroplasto, ela vai fazer a fotossíntese e ela vai espalhar por esses caminhozinhos que são as nervuras. E também ela vai passar tanto a água quanto esse alimento. Se a gente observar aqui, ela tem um cabinho. Esse cabinho da folha, que também pode ser esse cabinho da folha, a gente chama de pecíolo. E aí, a gente também tem na folha a bainha, mas eu vou mostrar para vocês a bainha daqui a pouquinho. Então, a parte que tem em cima da folha a gente chama de limbo, essa parte que é o cabinho a gente chama de pecíolo, e os risquinhos que você vê na folha, que é por onde tem os vasos condutores, a gente chama de nervura. Aí a gente pode classificar as folhas em folhas simples, que é quando a gente tem só uma folha no pecíolo, ou então quando a gente tem uma folha que está grudadinha no caule, e aí cada folhinha está grudadinha de um lado, então ela é simples. Ou a gente pode classificar as folhas em compostas, quando a gente tem várias folhas saindo do mesmo caule, e elas estão grudadinhas, estão todas juntas. E aí a gente pode chamar elas de folíolos. Lembra que eu te contei que a samambaia tem folíolos? Então, se você olhar a folha da samambaia, você vai ver que as folhas dela são grudadinhas. Por isso que ela recebe esse nome. Então, a gente mantém o nome para não confundir tanto. Quando você observar uma planta que tenha folhas nesse estilo, lembre que o nome dessas folhinhas vai ser folíolo. E é uma folha do tipo composta. Diferente dessa daqui, que é uma folha simples. Porque só tem uma no pecíolo. Fácil, né? Se você observar o GIF da tela, você consegue ver a diferença das plantinhas e das folhas que a gente tem. A gente também tem um exercício para fazer agora. As folhas são estruturas de formato geralmente laminar, que são responsáveis por grande parte do processo de fotossíntese de uma planta. Observe as alternativas a seguir e marque aquela em que se encontra o nome dado à superfície achatada das folhas. Ah, muito fácil. Letra A, pecíolo. Letra B, limbo. Letra C, bainha. Ou letra D, nervura. Pensa aí, eu já volto.
Voltamos, galera! Tava muito fácil esse exercício, não é mesmo? Você é muito esperto, você percebeu na hora que a resposta correta é a letra B. O limbo é a parte da folha onde ficam os estômatos, aquela parte que é responsável pela respiração e pela transpiração. Agora a gente vai falar um pouquinho das bainhas. A bainha é uma parte expandida da base da folha. Geralmente a gente vai encontrar isso na folha do milho, do arroz, de plantas desse tipo. É uma parte da folha que abraça o caule. Então, se você destacar a folha, você vai ver que tem um pedacinho dela que é fácil de tirar e que faz um encaixe no caule. Muitas plantas vão ter esse tipo de estrutura. Outra parte da folha que a gente comentou é o pecíolo. O pecíolo é o cabinho da folha. Quando a folha tiver um pecíolo igual a esse que eu estou mostrando para vocês, ela vai ser uma folha completa. Esse cabinho vai ligar ela direto ao caule. Em alguns casos, a planta não vai ter esse cabinho e ela vai estar diretamente ligada ao caule. Quando isso acontecer, a gente diz que a folha é uma folha séssil. Então, quando ela tem o cabinho, é uma folha completa e a gente chama o cabinho de pecíolo. Quando não tem, ela é uma folha séssil e aí ela está diretamente grudadinha no caule. Simples, né? Agora a gente vai falar de folhas modificadas. Muitas plantas, elas têm estruturas que se modificam, as folhas, para poder chamar a atenção de polinizador, de dispersor, para ajudar e para proteger as plantas. Um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês hoje é a margarida. Você já viu margarida? Sua mãe tem no jardim de casa? Se tiver, me conta depois. A margarida, assim como o girassol e a primavera, são plantas que apresentam uma estrutura que a gente chama de bráctea. Sabe quando você pega assim a margarida e fala, ai, vou ver se meu amor gosta de mim. Bem me quer, mal me quer. E você vai arrancando todas as pétalas dela. Na verdade, você não está arrancando a pétala, você está arrancando a bráctea. E isso daqui que tem na margarida, que é branquinho, e que tem no girassol, que é amarelo, não são pétalas. São brácteas, são folhas modificadas que ajudam a chamar a atenção do polinizador. A folha verdadeira da margarida está aqui no centro. É uma folha pequenininha, uma estrutura pequenininha, que é a flor, e ela tem uma estrutura tubular, é como se fosse um tubinho. E aí ali dentro a gente vai conseguir ver só com um microscópio. Aqui, a olho nu, a gente não consegue enxergar. Se você tiver um girassol ou uma margarida em casa, você pode pegar para analisar mais de pertinho. Mas essas partezinhas que a gente arranca de baby care, baby care, são brácteas, ok? E aí a gente tem como exemplo a margarida, o girassol e a primavera, que é essa flor bem bonitinha. Lá na primavera, a bráctea é toda essa parte cor-de-rosa. A flor dela é essa bem pequena no centro. E o girassol é igual à margarida. As flores dele estão aqui no centro. São essas partes marrons. E a bráctea é tudo isso colorido que está em volta. Além disso, a gente tem os cactos. Os cactos, eles são muito lindos e eles se adaptam a terrenos que não tem muita água. E eles têm uma característica muito peculiar que é só deles. Também tem algumas outras plantas que têm, mas é característico de cacto ter espinhos. Por que eles têm espinhos? Que é para diminuir a perca de água do ambiente. Então ele tem várias estruturas dessa para ajudar ele a reter a água dentro dele, já que ele vive em ambientes muito quentes. Então se você tiver um cacto, não coloque a mão nele, porque esses espinhos eles são muito fininhos e podem grudar na sua mão. E aí pode infeccionar, pode ficar doendo. Mas se você quiser pegar para admirar, aproveita e admira a capacidade da planta de desenvolver uma modificação na folha para poder guardar mais água dentro dele. E aí aqui na imagem a gente também tem exemplos de cactos. Eles também têm esses espinhos para diminuir que outros animais comam eles. Então é contra a herbivoria. Eles criam isso como uma tática de defesa. Outras plantas que têm táticas bem interessantes são as plantas que a gente chama de planta carnívora. Eu trouxe para vocês o exemplo da Dioneia e da Drósera, que vivem em solos pobres em sais minerais. E aí, como ela vive num solo que é pobre, ela não tem muito nutriente para tirar do solo.
Então ela modifica as suas folhas e ela cria em algumas partes dela substâncias que são capazes de digerir pequenos animais, como se fosse insetos ou até mesmo um sapo, dependendo da planta e dependendo do sapo. Mas isso daqui ela desenvolve para que ela consiga absorver mais nutrientes. Como o solo que ela está é muito pobre, se ela não fizer isso, ela acaba morrendo de fome. Ela faz fotossíntese, mas ela tem um complemento na alimentação capturando esses organismos. É bem legal. E temos agora um quiz para terminar a aula. Os espinhos são estruturas foliares que apresentam como função diminuir a herbivoria e... Letra A, proteger as gemas. Letra B, fixar a planta no substrato. Letra C, evitar a perca excessiva de água. E letra D, atrair polinizadores. Pensa, responde no caderno e eu já volto.
Estamos de volta, galera, e esse exercício é o último da aula. E a resposta dele é a letra C, para evitar a perca excessiva de água. Então os cactos eles criam essa adaptação, assim como outras plantas que a gente viu na aula de hoje. Para não esquecer, vamos retomar tudo que a gente viu. As folhas elas vão atuar em alguns processos da vida da flor, ou melhor, da planta, como a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Elas podem apresentar modificações, como a bráctea, que a gente viu do girassol, os espinhos e as adaptações para capturar animais das plantas carnívoras. E as principais partes de uma folha são o limbo, aquela parte de cima, o estômago, a abertura que ela usa para captar gás e liberar água, as nervuras, que são os vasos condutores, o pecíolo, que é o cabinho, e a bainha, que é a parte do cabinho que abraça o caule. Tudo muito simples e a gente vai continuar falando disso nas próximas aulas. Com isso, eu chego ao final da aula, eu digo para você se cuidar, manter uma rotina de estudos, de hidratação, se mantendo uma alimentação saudável, faça atividade física, mesmo que seja em casa. Keep safe, que é fique seguro. E muito obrigada por assistir mais uma aula. A gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!